Direito em Mim, com Edilaine Deon. Sejam bem-vindos ao podcast Direito em Mim. Hoje estamos contando com a presença de Jefferson Dias, mestre Biribra para todos, né? E hoje vamos falar sobre direito cultural. Novidade aqui no Pod. Muito obrigado. Jefferson, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite e vir divulgar aqui, compartilhar essa experiência de vida, que eu acho que a cultura, o direito na tua vida está muito misturado, né? É isso, né? Tem a ver com a nossa formação desde pequeno, mas primeiramente quero agradecer pela oportunidade. Acompanho muito o seu projeto do podcast. Obrigada. Doutora Edilaine. Olha! E vamos seguindo, levar informações aí para a sociedade referente aos direitos culturais, né? Que está muito latente hoje na nossa sociedade. Jefferson, na verdade vou tomar liberdade de chamar de Biriba, tá, gente? Porque até Jefferson para mim é um pouco estranho, mas vamos lá. Para mim também. Biriba, eu acompanho, claro, a gente se conhece, né, muitos anos, e eu acompanhei ali o início da tua vida na capoeira, na cultura, e acompanhei que você, né, cresceu muito nesse meio. Você considera que o direito complementou isso? Então, a capoeira foi minha base, né, desde os 14 anos. Por morar na periferia da cidade, a capoeira me tirou de lugares onde a minha família não queria que eu acessasse. Depois de decorrido um bom tempo treinando capoeira, ter visitado outros países, né, e outros estados, o engraçado é que para entrar no direito, eu sofri um acidente dentro de uma roda de capoeira. Sério? E aí a vida mudou radicalmente. Nossa, conta aí rapidinho isso pra gente. Então, a gente foi para uma roda, era de um outro grupo, e aí levei uma queda, quase fiquei tetraplégico, digamos assim, e aquilo fez com que eu parasse de treinar quase 1 ano e meio. Fiquei, lógico, um pouco em depressão, né? Estava com uma graduação alta dentro do Grupo Senzala, né? Já dando aula, ministrando aulas para crianças e jovens. Já tinha tido experiência de dar aula no centro socioeducativo. E aí, fui parar no direito. Como que o direito entrou nisso? Então, desde pequeno eu sempre li muito, gostei muito de estudar, né? A leitura sempre fez parte da minha vida e da minha família. Então, e por ser envolvido na dinâmica sociocultural da capoeira, de jovens em extrema vulnerabilidade, o direito era um caminho. E aí fui fazer faculdade de Direito e de lá para cá, potencializando a formação, né? Isso, eu vejo, pelo menos do conhecimento que eu tenho, você especializou muito nessa área cultural. Sim. Depois da faculdade de Direito fiz uma pós em docência em superior, depois uma em Direito Penal Processual Penal, depois eu fiz uma em Filosofia da Religião pela UER, até chegar no mestrado, Preservação do Patrimônio Cultural, pelo IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Atualmente estou no 6º semestre de Arquitetura. E não para. É o TDAH, hiperatividade, tudo isso. E a capoeira, né? E a capoeira. Em 2023 fui formado a mestre pelo Grupo Senzala, depois de 28 anos, né? Meu mestre, o Renato, me submeteu à formatura. O Grupo Senzala tem filiais em 140 países. É um dos principais grupos do Brasil, né? E do mundo. Aí fui formado também, mestre de capoeira em 2023. Olha aí. Esses cabelos prateados. Tem história para contar. Jefferson, direito cultural. O que é isso? Porque, de fato, não é, vamos dizer assim, o que a sociedade mais conhece. Ela conhece os seus direitos, ela conhece a cultura, mas dificilmente saberiam definir um direito cultural. Então, os direitos culturais é uma disciplina até um pouco recente, até dentro do campo do patrimônio. Apesar de sempre ter existido, né, nas entrelinhas do direito. Mas hoje as principais faculdades do país, inclusive cursos de mestrado e doutorado, já estão se inserindo à disciplina de direitos culturais. O que são os direitos culturais? Os direitos culturais são os direitos que garantem, né, às pessoas, os povos, as comunidades, o acesso livre, né, às manifestações culturais, étnicos, raciais. E elas estão divididas basicamente em 4 pilares, né? O primeiro pilar, que é o acesso à livre manifestação cultural, por meio dos costumes, as crenças, as tradições. O outro, da sociedade a acessar essa cultura como um todo, por meio, por exemplo, de museus, bibliotecas, teatros, né? Um terceiro ponto
tem a ver com a preservação do patrimônio cultural, seja ele material, esse patrimônio material que são a preservação dos monumentos, das obras de artes, como do imaterial, que é a preservação dos saberes, dos mestres, da cultura popular, das tradições, né, dos costumes que estão dentro dessas... Você comentou que isso está se abrindo um pouco mais nas universidades, nos cursos. A gente está abrindo uma discussão, aparecendo mais graduações nesse sentido, mais especializações, mais mestrados, construindo mais isso dentro da universidade. Isso tem a ver com as leis que foram, né, criadas? Então, a nossa Constituição Federal, nos artigos 215 e 16, ela já prevê, né, a garantia do acesso à cultura, inclusive a sua própria preservação e patrimonialização, por meio do Estado, como dever, mas também por meio da própria sociedade civil organizada, onde que ela tem que tentar fazer com que o Estado garanta esses direitos que estão lá explícitos na nossa Constituição. Além disso, nós temos a lei do Estatuto da Igualdade Racial, que já protege, por exemplo, a cultura indígena, quilombola. Nós temos o Decreto 25 de 1977, que garante, por exemplo, o tombamento dos prédios ditos patrimoniais, por exemplo, aqui em Boa Vista. Nós temos diversos edifícios que têm a ver com a antiga Fazenda Boa Vista, sim, que são tombadas a nível municipal, a nível estadual. Nós temos o Forte São Joaquim, que é tombado a nível federal. E, além disso, nós temos o Decreto 3551 de 2000, que preserva o patrimônio imaterial, que são esses saberes que estão explícitos na nossa sociedade desde a formação do Brasil. E aí, por meio dessas legislações que já existiam, inclusive com ratificações e convenções internacionais, como a 169, né, da Organização Internacional do Trabalho, fez com que surgissem diversos cursos de especialização, como também disciplinas dentro de grades curriculares de mestrado e doutorado nas há uma preocupação, começou a surgir uma preocupação em qualificar pessoas? Claro. A pandemia, vamos dar um exemplo da pandemia. Quando surge, por meio de uma pressão da sociedade civil a nível nacional, que centenas de milhares de artistas, principalmente aqueles que não fazem parte de uma arte mais elitizada, com grandes produtoras por detrás, ficaram passando muitas necessidades, né, no meio da pandemia. Então a gente está falando ali o mestre do repente, de repente o mestre de capoeira que tem lá o seu grupo, o mestre do folclore, da cultura popular, esses mestres mais velhos passaram muitos problemas. O pessoal do cinema ficaram com seus equipamentos parados durante... Cultura e isolamento não corre muito junto, né? Surgiu um desafio. Como é que o Estado poderia contribuir? E aí teve uma pressão nacional, por meio da sociedade civil, e aí surgiu a Lei Aldir Blanc. Então foi uma primeira proposta de legislação. Foram mais ou menos 200 bilhões a nível de Brasil, difundidos por meio de editais de fomentos, né, para todos os municípios do Estado. E aí, o que aconteceu como segundo desafio? Ok, eu, mestre, com 60 anos, como é que eu vou submeter um projeto para aprovar, para ter um recurso de 10, 20 mil reais no edital, se eu nunca escrevi um projeto, às vezes eu nem sei ler. Esse era mais um desafio. Enfim, no meio da pandemia, a Lei Aldir Blanc foi que salvou os artistas, né, das suas necessidades mais básicas, digamos assim. Então, sim, hoje há uma preocupação dessa formação dentro desse nível de sociedade, principalmente para os fazedores e fazedoras de cultura, para poder acessar cada vez mais recursos. Ocorre que a Lei Aldir Blanc era uma política para aquele momento, só que teve uma outra pressão a nível nacional, da sociedade civil dentro do Congresso, Câmara e Senado, para que se transformasse como política pública cultural efetiva, já o quê? Garantindo os direitos culturais, que já estavam constituídos, né, na CF de 88, nas leis de espaço, convenção. E aí a Lei Aldir Blanc se transforma na política de direito cultural de 5 anos. Então, por exemplo, Boa Vista. Agora, tanto o Estado quanto o município vai lançar os editais referente ao exercício 2023. No caso, da Lei Aldir Blanc. 5 anos. E isso vai até quando? Então, vai até 2028, 2029, né? Então vai ser lançado agora edital até junho, agora recente. Sim. Referente a 2023, até o final do ano referente ao exercício 2024, e aí no ano seguinte, 2025. Então, assim, é uma política cultural. Só que há também um desejo do Ministério da Cultura que essa política não seja
mas por 5 anos, mas que seja realmente uma política que faça parte do orçamento plurianual do governo federal. Então, todo ano vai ter recurso. Essa que é a ideia para fomentar esses editais. Justo, né? Muito justo, mas também ocorrem outros problemas referente a isso. Por quê? Os estados e os municípios, principalmente das capitais menores, né, eles não estavam acostumados com esse tipo de fomento, incentivo, com recurso ali específico por meio de edital. Os estados sempre acessaram o acesso ao recurso. Sempre veio recurso para os estados referente à cultura, assim como para a segurança, a educação, a saúde. Mas agora é um programa novo. Então, os estados e o município tiveram também que se readequar. São novas regras. Novas regras. É diferente. Porque é por meio de edital. Então, imagina, o edital ele tem que ter uma linguagem com menos burocracia para acessar essa fazedora de cultura, que não tem empresa por detrás que consiga aprovar uma lei Rouanet para fazer uma festa de R$1 milhão. A gente está falando dos fazedores de cultura que está na cultura popular, no dia a dia. Você acha que essa lei... eu estou lhe ouvindo, né, explanar, e eu vejo que você até citou a Lei Rouanet, mas você retirou a figura ali do projetista, da pessoa ali, da empresa ali que queria fazer o projeto, queria intermediar. Essa lei, ela criou algum mecanismo para tentar tirar esse intermediador? Não, pelo contrário. Pelo contrário? Pelo contrário. No próprio edital já é colocado em algumas das categorias, categoria de formação. Então, né, quem submete o projeto tem lá, de repente, um eixo de categoria de formação. Criar curso de formação para pessoas entenderem como fazer projeto, né, fazer relatórios de contraprestação. Né, a própria lei trouxe a qualificação? A qualificação. Tem eixos temáticos, categorias que são rígidas. Para ajudar o quê? Realmente fomentar essa formação continuada desses fazedoras. Porque não é só... subsidiar o recurso. O recurso ele tem que chegar na ponta. Então, por exemplo, o fazedor de cultura aprovou um projeto de R$30 mil para fazer um documentário. Né? Enfim, acessou o recurso, fez o projeto, mas depois, o que acontece? O município e o estado também tem que ter a contraprestação. Sim. Além do produto, também às vezes vai ter um relatório. Então, tudo isso faz parte desse corpo de formação que a própria legislação já exige, é o mínimo, certo? E além disso, a questão das cotas, né, para pessoas afrodescendentes, para os indígenas também tem uma pontuação melhor dentro dos editais para fomentar a questão das mulheres. Enfim, são vários mecanismos de proteção mesmo. Então, é a primeira vez que a gente está vendo a nível de Brasil, nos últimos 30, 40 anos, uma preocupação do fomento à cultura. E isso tem a ver com essa potencialização dos direitos culturais. Porque até então a gente não entendia isso como uma linguagem. Por exemplo, na minha grade curricular da Faculdade de Direito, eu não tinha direitos culturais. Eu acho que tá todo Não, também não. Não tinha direitos indígenas específicos. Hoje já tem. Apesar do direito ambiental já ali tentar preservar um pouco da cultura e também das questões indígenas, por exemplo, mas hoje faz parte da grade curricular, por exemplo, das principais capitais do país, né? Entendo. Como é atuar nesse direito da cultura? Porque você está muito envolvido na própria parte cultural, Sim. né? É mestre em capoeira, né? Então tá sempre ali. Tem um instituto, Sim. né? Que também trabalha essa parte de capoeira. Mas e aí, como fica essa diferenciação do direito? Como é atuar no direito da cultura? Então, o direito, ela permeia tudo que envolve a nossa sociedade, né? Então, acho que, por exemplo, no meu campo de formação psicossocial, que tem a ver com a capoeira, o direito ele veio muito para agregar. Então, por exemplo, quando eu vou ministrar uma palestra, hoje eu vou receber uma turma da UNAMA para vivenciar uma aula de capoeira no Instituto Biriba, né? Obviamente, quando eu vou falar só sobre capoeira, eu vou envolver os direitos culturais também nesse contexto, né? Porque tem a ver com o fortalecimento da nossa própria identidade e memória. E o direito, ele garante isso. Então, quando, por exemplo, um cliente procurar, eu acessei um recurso, determinado edital, mas eu não consegui dar minha contraprestação. Eu vou ter que saber argumentar para poder defender aquele direito que ele teve acesso. Então, assim, não basta só a gente difundir a questão dos direitos culturais. A gente tem que inserir no nosso próprio campo de atuação. Então, a gente tem que conseguir coligar isso, né, para poder explicar de uma forma mais plausível possível. Tanto é verdade que, agora, por exemplo, a gente acabou de executar os editais da Lei Paulo Gustavo.
para o Brasil todo foram 300 bilhões. Era um recurso que a Ancine recolhia de todos os filmes que eram colocados nas plataformas, né, nos canais abertos, e foram, durante anos, sendo guardados ali aqueles impostos. Calma aí, no meio da pandemia, o que ocorre? Vamos acessar aqueles nossos impostos. E aí foram 300 bilhões. Para Roraima, veio mais ou menos 19 milhões de reais. Tanto é que, se vocês acompanharem nos próximos 2 anos, o nosso cenário de lançamento de curta-metragem, filme de ficção, documentários, vai ser extremamente pulverizado em Boa Vista com uma grande quantidade, falando sobre diversos temas. Tem muita coisa sendo produzida. Muita coisa sendo produzida. Isso tem a ver com os direitos. Porque, por exemplo, quando está se fazendo lá um documentário de uma amiga minha, Vanessa Brandão, quero até mandar um abraço para ela, que ela vai Oi, Vanessa. Ela está fazendo, por exemplo, um documentário sobre memória indígena da família ali do Jaider. Isso é garantir direito. Direito à memória, à identidade, pertencimento, o local de fala enquanto sujeito da própria manifestação cultural indígena. Então, o direito, ela está intrínseca em tudo que a gente está fazendo no meio da cultura. Não tem como denegar isso. Você acha que tinha que ter, assim, nem falo, né, mas a nível local, você acha que tinha que ter as pessoas sentarem, os poderes sentarem e divulgarem mais essas produções? Então, esse é um grande debate que nós Porque fazemos. tem muito, né? Mas às vezes é muito mais fácil eu saber que a Disney produziu um filme do que eu saber que teve um documentário, eu ter acesso a esse documentário. Muito boa pergunta, doutora. Então, esse é o nosso desafio dentro das escutas, né, que a gente faz dentro do município do estado. Por exemplo, ano passado eu fui como delegado para a Conferência Nacional de Cultura, assim como mais uns 10, né, da sociedade civil e também do poder público. Isso fez parte dos campos de debate em diversos eixos temáticos. Porque, assim, imagina, nós temos um Estado, quando eu falo Estado, essa organização estrutural de pessoas que trabalham nesses órgãos que envolvem, por exemplo, Secretaria de Cultura. A nível de Brasil, estou falando, não aqui especificamente. Então, o que nós observamos? Uma defasagem no próprio corpo de atuação das pessoas que trabalham nessas pastas. Muitas das vezes, elas não têm formação para lidar com o fazedor de cultura e a fazedora de cultura. Então, é como se fosse mais um atendimento qualquer. E não, tem que ser um atendimento qualificado. Então, para a sua pergunta e resposta, tem a ver com essa dinâmica de como é que o Estado pode também ser mais sensível, melhorar o seu corpo estrutural, tirar menos burocracia para fazer com que esse fazedor de cultura acesse realmente esses editais, né, por meio das questões das leis, né? Voltando um pouco da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, ela difundiu muito dinheiro, certo? E aí, em termos de Boa Vista, Roraima, qual é a nossa dificuldade hoje? Vamos pensar na primeira execução da Lei Aldir Blanc no meio da pandemia. Dezenas de projetos, livros foram lançados, documentários, festas populares, né, diversos bairros da periferia a nível também estadual. Onde foram parar esses produtos? A gente leva isso para o campo de debate. Era para, principalmente, o próprio Estado, dentro da sua secretaria, seja municipal ou estadual, colocar isso pelo menos para ser difundido na rede municipal de educação. Sim. Ou nas escolas públicas, né, estadual. Mas a gente não vê isso. Parece que a gente tem que dar contrapartida, entregamos lá o nosso CD que foi gravado, o nosso livro, mas fica lá, engavetado. Esse é o nosso problema. Então, não é só um problema aqui de Roraima, é um problema da sociedade brasileira, né? Mas a gente tem ali... O Estado não consome não deixa a sociedade consumir. Não consome o que ele mesmo viabilizou que seja produzido. Isso. E aí cabe ao artista fazer essa difusão. E muitas das vezes o artista tem, né, a dinâmica dele social, às vezes já foi cansativo ele fazer o projeto, então o Estado também tinha que ter um programa, sabe? Mas, primeiro com pessoas mais qualificadas para ser mais sensível a isso. Por exemplo, a gente lançou muitos produtos no meio da pandemia, onde foram parar. Então a gente também não tem uma listagem, tanto o município quanto o Estado não tem um controle. Pelo menos um site para que a gente possa acessar. Por exemplo, o Instituto, a gente aprovou no Instituto Biriba vários projetos de curso. Por exemplo, fazer bijuteria, que está lá no canal do YouTube. Então, 5.000 pessoas acessaram como fazer bijuteria, com biojoia, com elementos de capoeira. Ok, é um acesso, mas eu tive que fazer as pessoas acessarem, né? Mas o Estado poderia organizar isso e catalogar e difundir, sabe?
Uhum. Infelizmente não ocorre. Até como geração de renda, né? Fomenta a geração de renda. Isso. É uma... E a gente, sobre geração de renda, conforme estatística, né, do próprio Ministério da Cultura, a cada R$3 o Estado investindo no fazedor de cultura, a cada R$1 investido na cultura, R$3 retorna para os cofres públicos. Então, assim, a gente está falando de bilhões, né, de impostos. Então, por exemplo, a fazedora de cultura que aprova um projeto para fazer lá roupa para uma quadrilha junina, ela vai fomentar o mercado local, porque ela vai ter que comprar toda a logística dela para fazer. Vai ter que aumentar a produção, então vou ter que contratar outras pessoas, outras costureiras. Então não fomenta só o fazedor de cultura, fomenta toda a sociedade. Toda a sociedade como todo, entende? Só porque eu acho importantíssimo esse ponto especificamente, por parte, né, vou dizer de vocês, mas assim, somos de nós, mas assim, por parte dos fazedores de cultura, por parte das pessoas que estão inseridas nisso, tem alguma proposta, tá tendo alguma discussão de levar alguma proposta de solução, de brigar por políticas nesse sentido? Você mesmo colocou, e eu acho muito ponderado, por exemplo, nós temos filmes, nós temos documentário, por que isso não é levado para as redes municipais, para as redes estaduais de ensino? Por que isso não é levado como cultura local? Né? Então, tem alguma proposta nesse sentido? A gente sempre busca fazer esse enfrentamento, né? De forma bem argumentativa, em diálogo, né? Porque o diálogo ele tem que ser transversal, né? Então, a gente também, enquanto sociedade civil, por meio das nossas associações, ou de forma autônoma como pessoa física, a gente também não pode só entrar no enfrentamento com o Estado. Quando eu falo Estado, envolvendo claro. Estado e município. Mas a gente também tem que levar soluções. Dialogar e levar também soluções da nossa parte. Claro. Então, logicamente que isso é um desafio, porque o Brasil, né, está passando por essa reformulação da cultura. O Ministério da Cultura tinha perdido sua pasta e retornou agora, né, a partir desse atual governo. Então, nós perdemos também muito referente a isso. Mas é o nosso principal desafio, que é fazer com que o Estado, além de ter o dever, nos ajude, como está na Constituição, a questão da proteção mesmo, né? Então, proteger significa, calma aí, vamos chegar, quais são as propostas de vocês? Como é que a gente consegue superar isso? Mas aí você envolveu uma reflexão muito interessante, que envolve também a questão da educação. Não há que se falar cultura separada da educação, da saúde, né? Da segurança, da tecnologia, que são as principais áreas, né? Que envolve a estrutura do governo. Porque, por exemplo, imagine, vou citar aqui Nietzsche. Nietzsche ele falava o seguinte, né, um grande filósofo aí do século XIX, que, vamos falar sobre a música, né, a cultura musical. Se o homem não tivesse contato com a música, nós seríamos insensíveis, nós não conseguiríamos viver. Então, significa o quê? A cultura, ela ajuda nessa construção da própria saúde mental, né? Ela inibe os descontroles emocionais, ela combate a depressão, a ansiedade. Aí você leva isso para a educação. Quantos jovens hoje estão extremamente cometendo um nível altíssimo de suicídio, depressão, ansiedade, crises de todas as formas? Esses produtos, eles conseguiriam, né, de forma modular esses jovens. Sim. Mas também teria que ter esse diálogo com a própria estrutura educacional do governo. Por exemplo, a pasta da educação, as secretarias teriam que ter essa sensibilidade. Calma aí, se eu estou tendo problema na minha escola, por exemplo, de agressividade, quais são os produtos? Qual tipo de literatura foi feita? Filmes documentários que abordam esse tema aqui em Boa Vista, por meio desses projetos das leis, né? E buscar algo mais local. Mais local. A gente vê que se busca sempre algo muito nacional. Muito fora, né? Muito fora, ou internacional, ou muito elitizado, né? Então são fazedores de cultura que estão num outro patamar. E eu acho que o Estado muitas vezes deixa de olhar algo que está muito perto. Isso. Porque, por exemplo, às vezes você está ali fazendo um evento para mostrar uma cultura, uma raiz também, mas uma cultura um pouco mais distante. E qual é o evento que você fez para mostrar a cultura que está aqui na cidade, dos municípios? Muito boa sua colocação, até me arrepiei aqui. Isso tem a ver com o fortalecimento da nossa identidade. Obviamente que a gente mora, por exemplo, aqui em Roraima, primeiro a gente vive numa tríplice fronteira, com identidades diversas, somos meio que alienígenas. Eu, por exemplo, vim de Goiânia, eu acho que você veio de onde? Mato Grosso. Mato Grosso. Eu tô meio que alienígena, a gente nasceu aqui. Mas assim, a gente
como diz ele aqui, né? Aqui é um caldeirão cultural, né? E meio que nós somos um pouco cavalos selvagens também, né? Como dizia na poesia do Eliakim. Mas o que acontece? Isso aí que você falou tem a ver com essa fortalecimento da identidade de memória. Então imagina, por exemplo, um professor da rede municipal ou estadual que vai abordar sobre cultura local. Mas como é que ele vai abordar sobre cultura local se ele não tem acesso, por exemplo, aos cantores daqui do estado? Ele nunca visitou uma comunidade indígena, ele não sabe quais são as principais lideranças, né? Ele não acessou um documentário que fala, por exemplo, sobre liberdade religiosa, né, afrodescendente. Imagina. Então, que subsídio de argumento ele vai ter para passar para os alunos? Então, é mais fácil, porque faz parte de uma grade nacional, ele acessar o livro e ter acesso a uma cultura de um outro estado para poder trabalhar aquela temática para esse aluno. E deveria ser o inverso. A gente teria que se apropriar disso aqui. Obviamente que isso não acontece em todo momento, né? Infelizmente. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo agora desse documentário que acabou de sair, tá no Netflix, até sugiro aí assistir, que é Adolescência. Olha só, falando sobre direitos, né? Esse documentário tem tudo a ver com o que a gente está falando, envolve educação e a cultura, e questão de direitos. Por exemplo, no meu caso, a capoeira me deu um norte de vida. Mas imagine se eu não tivesse treinado capoeira. Verdade, na verdade foi muito importante para minha juventude também, o esporte. Se eu não tivesse acessado a capoeira por meio de uma associação civil sem fins lucrativos, onde meus pais não tinham condição de pagar, e eu comecei a treinar capoeira de graça. Inclusive, minha primeira calça eu ganhei pelo professor. Imagine se eu não tivesse acessado a capoeira naquele momento, naquele ano da minha vida. Poderia estar preso, poderia ter feito outras coisas, poderia não ter formação nenhuma. Entende qual é a importância cultural e fortalecer essas entidades? Eu vou pegar esse gancho e eu vou pedir aqui para você falar um pouco sobre o seu instituto. Certo. Porque, na verdade, o instituto, vamos dizer que é a materialização de tudo isso que você falou, né? Ele é o que você olha e você diz assim, essa é a minha construção pessoal. E aí, vamos falar. Então, em 2008, eu fiz uma viagem mais o mestre Renato para a Europa. Passamos 2 meses e 20 dias na Europa. Fomos para a Finlândia, Suécia, alguns países. Foi um choque para mim de realidade, porque a gente foi ministrar cursos, né, de capoeira e cultura afro, né? Por exemplo, o samba de roda, o jongo, o maculelê, além da capoeira. Tanto com aula teórica como aula prática. E o primeiro país que a gente vai ministrar curso é a Finlândia. Não conhecia nada de Finlândia, Helsinki. Quando eu fui acessar como é que era o país, é o segundo país do mundo em um nível altíssimo de qualidade educacional. A gente estava ministrando aula numa universidade. O primeiro choque que eu tive foi como é que as crianças estudavam durante o dia. Eles não sentavam para estudar matemática, eles iam para a natureza estudar biologia, a matemática era por meio dos triângulos, bolas brincando, a capoeira estava inserida nessa dinâmica. Causou um choque, 2 meses circulando. Quando eu cheguei, falei assim, Deus, é o seguinte, potencializa aí o meu empreendimento, né, você lembra? Sim. Tô primeiros 2 anos de empreendimento, por favor, quando eu tiver melhor, quero abrir uma instituição. E aí deu certo. Aí em 2016, aluguei um prédio no bairro Aeroporto, fiz um contrato de 5 anos, e olha que interessante, cara, como é que modifica a vida, né? Esse prédio estava fechado há 1 ano, porque faleceu o dono lá por meio de um homicídio. E a mulher dele fechou esse prédio um bom tempo, com 7 anos fechado. E aí eu chegando de uma outra viagem, vi lá o prédio, cara, esse prédio fechar 7 anos. Vou falar lá com a Dona Maria. Aluguei e montei o instituto. Primeiro mês, 100 famílias acessando o instituto, com aula de capoeira. Depois coloquei turma de violão, reforço escolar, ficou pequeno. Até que em 2019 consegui um prédio, que era o antigo prédio da CAPES, perto da Universidade Federal. É um prédio grande, sala de aula, tem alojamento, administração, banheiros e uma locão onde desenvolve essas atividades mais abertas com a capoeira. Atualmente a gente atende quase 150 famílias, né? Por exemplo, agora a gente está com turma aberta para inglês e francês, né? Ano passado teve aula de violão, além da capoeira. Então, assim, é uma materialização de tudo isso que eu não ganhei. Pessoas me oportunizaram para acessar essa cultura afro, e boa parte disso de forma muito gratuita.
Então, nada mais que justo eu retribuir isso para a sociedade. Então, lá o Instituto, ele é 80% gratuito. Lá, obviamente, que tem pais, tem condições de pagar lá uma mensalidade social de R$50, mas ajuda na própria manutenção do prédio, assim. O Instituto também, ele é privado, digamos, em toda a sua política de gerenciamento, então a gente não tem incentivo de político, nem do Estado e do município, a única coisa que a gente tem é a tutela do prédio que inclusive eu agradeço o governo do Estado, também da secretária Tânia, por nos permitir. A gente vai fazer 4 anos nesse prédio. E a gente sempre reformou e tudo. E acessamos crianças, cara, com autismo, TDAH igual o médico. Então, tu imagina, fica ali, tem uma turma de capoeira de 4 a 10 anos, ali eu me sinto livre, sabe? É incrível. Eu vou levar minha neta lá. Pode levar. Já tem 4, já pode ser atendida. Pode levar, já dá quase um grupo. Já tô quase no grupo. Então, é isso. Então é materialização mesmo. Divulga, vamos lá, divulgar o endereço. Nós vamos deixar. Pra cá? Tá? Nós vamos deixar, mas... Instituto Biriba, o arroba do Instagram é @Instituto Biriba. E o meu é @Mestre Biriba RR. Acompanhe nossos trabalhos, também temos o canal do YouTube, a gente tem esses produtos, né, de oficinas, inclusive fazer saltos, bijuteria, tocar berimbau, enfim, tudo gratuito, é nosso. Olha da sociedade Valença. Biriba, muito obrigado pela presença, né? Foi um encontro aqui de desencontros, deu certo, estou muito feliz de você estar aqui, é um querido, faz parte da história. Conheço ali o começo da sua capoeira, admiro demais você ter continuado, chegado onde chegou. Só agradecimento. Eu que agradeço, acompanho também a sua família, né? Eu lembro a primeira vez que eu visitei a sua casa, fazia ensino médio também. E como que deu tudo certo, né? Pois é. Fico muito feliz pela sua família. A capoeira foi muito importante na minha vida também, fez parte de um momento ali da adolescência, que a gente, todo mundo, né, periferia, também deu o caminho, né? Trouxe boas amizades, trouxe pessoas certas na vida da gente, cada um seguiu o caminho. Tô feliz demais de você estar aqui. Parabéns, doutora Edilane, pelo projeto. Continue assim, sendo uma mulher potente, incrível. Obrigada. Sua família merece. E ficamos por aqui com mais um episódio do podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon e hoje falamos sobre direitos culturais. Não se esqueçam, sigam nossas redes sociais, acompanhem nosso canal, se inscrevam para não perder nenhum dos episódios. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilane Deon.